Atrás de cada não existe um sim esperando por você. Eu me chamo René Moreno, sou caminhoneiro profissional e estarei compartilhando as minhas experiências, as minhas impressões que a vida vem me ensinando. Quero iniciar dizendo que, às vezes, as impressões têm muito a ver com a nossa experiência de vida e a nossa trajetória e a forma que fomos educados. Então, o exemplo que eu te dou aqui é simples. Num acidente de carro, onde duas pessoas estão dentro desse carro, indo para uma festa, após o acidente, um deles diz assim: nossa, como eu sou azarado, olha só, indo para uma festa, sofri um acidente. Outra pessoa, no mesmo acidente, dentro do mesmo carro, diz: nossa, como eu tenho sorte, indo para uma festa, bato o carro, estrago totalmente o carro e eu saio ileso. Isso chama-se impressão, isso chama a situação que eu chamo aqui de essa sua perspectiva. Essa perspectiva que diz se você consegue reconhecer os eventos que acontecem na sua vida com um olhar mais positivo, mais otimista ou realista, ou aquele que sempre é pessimista mesmo nas situações que acontecem a favor que aconteça de forma favorável a você. Então, alguns assistindo essa apresentação vão falar: nossa, eu não tenho muita sorte, assisti isso agora, esse horário, está aqui sentado assistindo isso. E a mesma apresentação, algumas pessoas vão falar: eu tenho sorte de estar aqui, eu tenho sorte de estar assistindo essa apresentação, porque essa apresentação me transbordou conhecimento suficiente para que eu também continue nessa caminhada acreditando no meu propósito. Bom, eu sou caçula de uma família de 11 filhos, passei vários desafios, morei num sítio até os 14 anos, dos 14 até os 17 eu fui frentista de um posto de gasolina e vivi várias experiências e vou compartilhar aqui com vocês. Eu falo que atrás de cada não existe um sim esperando por você, porque na verdade, para que eu pudesse chegar ao mundo, eu já tive que enfrentar uma fila. Antes de eu chegar, 10 nasceram. Então, só que quando nasceu o meu irmão número 10, ele cabia dentro de uma caixa de sapato. E ele era muito doente, ele ficou bem debilitado quando ele chegou ao mundo, ele era o 10º filho. E quando a minha mãe engravida do 11º, que era eu, o meu pai, as minhas avós, que eram as parteiras, e as parteiras daquele momento, pressionaram o meu pai. Olha, o seu filho número 10 já chegou ao mundo com grande dificuldade de saúde. Você agora engravida sua esposa novamente? E lá, naturalmente, foi incentivado naquele momento para preservar a saúde da minha mãe, que já era debilitada naquele momento, a fazer um aborto usando chás. E assim a minha mãe, como era submissa também, entendendo a situação, ela fez uso de chás muito forte para que acontecesse o aborto. Mas isso não acabou acontecendo a primeira vez, ela teve a segunda tentativa e novamente não aconteceu. Na terceira tentativa, a minha mãe compra a responsabilidade e diz: aqui ninguém mais mexe nesse menino, nessa criança. E assim eu fui concebido. Cheguei ao mundo tendo que lutar para chegar ao mundo. E quando eu nasci, eu fiquei no hospital, minha mãe foi para casa, depois a minha mãe foi para casa, foi para o hospital e eu fui para casa de tias, eu tive um desencontro ali. E infelizmente, por essa situação, existiu um desencontro com meu pai. Infelizmente, a psicologia pode explicar isso, mas infelizmente a relação filho e pai não aconteceu da forma que eu sempre sonhei. Hoje, meu pai faleceu ali, já tem 5 anos, os últimos 10 anos foram, os últimos 5 anos de história com meu pai em vida foram incríveis, foram uma relação de pai e filho, mas os 45 anos da minha vida eu lutei para conseguir a atenção e alguma coisa, uma relação de pai e filho naquele momento não aconteceu durante 45 anos. Mas isso não é o caso. Dentro dessa concepção, eu tive que buscar o sim atrás do não. Essa é a grande realidade. E isso de uma forma muito intuitiva. Chegou um momento que a minha família, num momento de vaca gorda, ali eu no auge dos meus 17 anos, a família me deu uma porcentagem de uma sociedade, de um comércio, que foi maravilhoso, de um ponto de vista, naquele momento, ter uma sociedade. Eu tinha 25%, meu irmão 25%, meu pai 25%, minha mãezinha 25%.
Porém, houve conflitos, houve falta de experiência, faltava maturidade para aquele jovem de 17 anos estar ali. E eu também discordava de algumas coisas. Meu pai não queria estar naquele comércio naquele momento, então ele não jogava o jogo também. Então foram várias variantes que contribuíram para dar errado. E eu, revoltado com isso, fui falar com os irmãos que haviam, os mais velhos, que haviam presenteado aquilo. E infelizmente um dos irmãos ficou muito chateado e me deu um soco e eu caí da cadeira ali numa mesa redonda que a gente estava tendo conversa. Cheguei no meu pai, falei para ele, fui pedir ajuda, minha relação, comunicação sempre foi muito difícil. E aí ele diz: deixa o que você tem e vai embora. E eu, lógico, naquele momento, né, birrento e querendo também buscar o meu espaço, eu liguei. Naquele momento eu tinha um carro, uma moto e uma liberdade financeira, e no auge dos meus 18 anos eu vou embora de casa. Fui trabalhar, fui morar com uma parente, né, 50 quilômetros dali da minha casa, e fui vender melancia. Foi uma experiência incrível. E aqui aconteceu coisas incríveis. E uma das coisas que toda sexta-feira passava ali no local que eu trabalhava, um casal de missionários americanos. Eles buscavam os produtos, eles buscavam produtos que a gente chama de segunda mão ou descarte, para levar para a sua ONG, para levar para a sua instituição. E lógico, depois de algumas sexta-feiras ficamos mais próximos, ganhamos amizade, e ele me trouxe uma fita cassete. E a minha história se resume a 5 histórias. 3 histórias estavam nesta fita cassete, que de alguma forma ela incorporei e fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história, e 2 delas são as 2 histórias que aconteceram comigo na minha vida, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, nessa fita cassete, que ao longo da trajetória me acompanharam, uma delas da história é a história da cidade dos sapos. Chegando numa cidade de sapos, existia ali uma competição de corrida de sapos. E naquela semana chegou um sapo novo, um sapinho que era um novo morador da cidade. Ele não conhecia ninguém, ele chegou ali para morar naquela cidade. E de repente, então ele soube da corrida, ele se inscreveu e no dia da corrida ele foi lá participar. E os organizadores desta corrida, de uma forma proposital, fizeram um buraco na trajetória da corrida. E na hora da largada todos os sapos saíram correndo, mas naturalmente todos caíram dentro desse buraco. E quem estava assistindo foi ali na beirada do buraco ver, né, o que estava acontecendo ali com os sapos, e os sapos tentando sair dali para seguir a corrida. E logicamente, como todo mundo já sabe, tem gente que fica torcendo, tem gente que fica vaiando, e os sapos estavam ali pulando, até que naturalmente pelo cansaço foram desistindo. E o sapinho que havia chego na cidade naquele momento, que ninguém conhecia ele via aqueles movimentos, via aquele gesto, e ele não desistiu, ele pulou, ele conseguiu sair do buraco, e ele foi o único que cruzou a linha de chegada. Logicamente, aí o entrevistador, na hora da corrida, na hora de entregar o troféu, foi perguntar para ele como que ele não, por que ele não desistiu e continuou, ele não ficou no buraco. Ele pulou, mesmo cansado, e saiu. E naquele momento o entrevistador descobriu que aquele sapinho era surdo. Ou seja, ele saiu do buraco porque ele não escutava as vaias. E quando ele via os movimentos dos braços daqueles que estavam lá fora, lá em cima, ele via aquilo como motivação e não como um ar de vaias. E ele não desistiu porque as pessoas que estavam lá fora estavam gesticulando. E ele teve um entendimento que aquilo era uma motivação para ele não desistir. E ele foi o único que saiu do buraco e o único que cruzou a linha da chegada. Então, primeira lição: em alguns momentos da sua vida você tem que exercer a função do sapinho surdo. Não ouvir o que as pessoas falam sobre seus projetos, sua vida, se você é empreendedor, se você é um sonhador, se você ainda tem algo a realizar, se você busca algo que te traga mais satisfação do que estabilidade, você às vezes vai ter que exercitar o sapinho surdo. A segunda história que tinha naquela fita cassete é a história de um ator amador. Um ator amador, naquela cidade pequena, ele fazia pequenas peças teatrais. E naquela cidade chegou uma companhia profissional
de teatro. E lógico, ele muito empolgado foi lá e assistiu essa companhia de teatro, adorou a peça, a apresentação, e ao final ele foi até os bastidores do teatro para falar com o diretor, que já era um senhor. E ele se apresenta, aquele senhor diz o nome dele e fala: eu sou um ator amador da cidade e o meu sonho é me tornar um ator profissional. E aí aquele diretor olha para aquele jovem e diz: e você já tem algum texto gravado aí, um texto decorado que você possa se apresentar? Ele falou: tenho sim. E o jovem, empolgado, entusiasmado com o momento, começa a falar o seu texto que ele tinha naquele momento já decorado. E em menos de 30 segundos, o diretor levanta a mão e diz: não, para. Você jamais será um grande ator. Aquele jovem perdeu total iniciativa, o semblante dele ficou totalmente abalado, ele não sabia o que fazer, sai dali muito acanhado. Ele volta para casa, passa alguns dias, a vida continua, ele compra um comércio, ele segue a vida, ele encontra uma moça incrível, ele casa, ele tem filhos e a vida dele segue. Porém, um dia, muito tempo depois, esse grupo de teatro volta para a cidade e ele vai lá assistir essa peça novamente com a sua família. Mas o curioso é que o diretor era o mesmo diretor que estava ali, já era mais senhor ainda. E acabando a peça, ele se apresenta, ele faz o diretor lembrar dele: eu sou aquele jovem que tempos atrás fez isso. O diretor lembrou-se e o jovem disse: só tenho uma dúvida, de tudo que nós passamos, eu assisti a peça, adorei, mas eu fiquei com uma grande dúvida. Como que o senhor, em apenas 30 segundos, conseguiu me julgar dizendo que eu jamais seria um grande ator? Aquele diretor disse: meu jovem, eu nem olhei para você, eu nem ouvi o que você estava falando. Aquele jovem ficou assustado, falou: mas como assim? Você acabou com a minha carreira, eu poderia me tornar um grande ator? Aquele diretor calmamente disse: não, você jamais teria chance de ser um grande ator. E ele: como assim? Como você acabou com o meu futuro? Ele falou: não, se você fosse um grande ator, você jamais daria ouvidos ao que eu falei. Próxima lição: algumas pessoas vão julgar você mesmo sem assistir você, mesmo sem prestar atenção em você. A única pessoa que não pode desistir de você é você. A terceira história que estava nessa fita cassete, que eu ganhei naquele momento, dentro daquele espaço físico, vendendo melancia, de aquele casal missionários. Essa terceira não significa que é a mais importante ou menos importante por cada ordem, mas a história, ela é de um jovem que sonhava ser financeiramente muito sucesso. E na cabeça dele o sucesso era ser famoso e ter dinheiro. Era assim que ele entendia. E ele saiu trabalhar naquela região que ele estava, ele não se adaptava, nada dava certo para ele. E ele foi buscar, conheceu, viajou e ganhou dinheiro, mas ele também perdeu dinheiro. E ele ganhava dinheiro, mas também ele perdia dinheiro. Então ele começou vários negócios e perdeu vários negócios ao longo da vida dele. E numa fase mais difícil da vida dele, ele retorna para sua casa. Ele retornou para sua casa desanimado, com a mão na frente e outra atrás, e realmente ele precisava recomeçar a vida dele já numa fase muito adulta e sem dinheiro. Foi quando ele sentou no quintal da casa dele, começou a pensar sobre o que fazer, e ele teve a ideia de fazer naquele quintal da casa dele uma horta, porque pelo menos aquilo que ele fosse cultivar naquela horta daria para ele alimentar ele, e ele poderia vender algumas coisas, e assim ele começaria um novo negócio. E ali pegou a enxada que estava ao lado e começou a mexer na terra que estava ali. Enquanto ele mexia na terra, ele encontrou uma pedra. E nesta pedra, ele foi retirar naturalmente para que ele pudesse fazer a horta. Mas quando ele pega aquela pedra, ele sente alguma coisa diferente, ele resolve lavá-la. E conforme ele foi lavando, tirando a terra, ele descobriu que aquela pedra não era uma pedra comum. E na verdade, era uma pedra preciosa.
E aquele jovem, naquele momento, se tornou um dos homens mais ricos e mais importantes da sua cidade e região. Essas são as 3 histórias que estavam nessa fita cassete. E aqui a história. Às vezes, a oportunidade não está longe de você. Você às vezes roda o mundo para conhecer as oportunidades, mas às vezes é muito perto da sua casa, é muito próximo de você que a oportunidade está. Mas por motivos diversos, da gente ficar olhando a grama do vizinho, procurando a oportunidade, sempre achando que o outro é melhor, que o outro tem qualidades, que o outro sabe mais. Às vezes a gente acha que lá fora, lá na distância, estão as oportunidades. E que, curiosamente, essas histórias que eu ouvi lá com 18 anos, elas impregnaram na minha vida, na minha história, na minha forma de ver, e eu já era praticante dessas histórias sem conhecê-las. Bom, aos 23 anos eu fui para a China fazer um curso de empreendedorismo. Lá eu tive uma oportunidade gigante de conhecer, foram um grupo de 30 empresários fazer essa viagem. Isso fazia 5 anos que a China havia aberto as portas para o turismo. Então, muitas coisas interessantes, tudo foi interessante. Foi minha primeira viagem internacional. E o casal que me adotou como pai e mãe nessa viagem, são pessoas incríveis, maravilhosas, que até hoje eu tenho contato. E teve um momento da dinâmica que eles pediram para contar uma história. A minha história de infância, que eu queria ter um cavalo, eu não tive um cavalo, eu adestrei um porco. E esse porquinho virou meu cavalo. Mas essa história era comum dentro de casa, não era uma história relevante, não tinha nem impacto nem na minha vida aquilo, porque eu não entendia a importância. As pessoas ficaram admiradas. E esse casal olhou para mim e disse: essa história precisa virar um livro. E na hora, a primeira reação que eu tive foi negativa, porque eu sou dislexo. Para quem não sabe, a dislexia, ela é um distúrbio na escrita e na fala. Ou seja, eu tenho um fio desencapado na cabeça. As informações que chegam aqui, elas não chegam na minha mão. Então é muito confuso as informações escritas. Embora eu consiga falar, que nem sempre foi assim, a concordância é sempre um grande desafio, a concordância verbal, a escrita, a linguística, aprender outros idiomas. Mas eu fui saber muito, muito tarde que a dislexia existia, até poder ter feito antes um trabalho, né, para que eu pudesse ter melhor aproveitamento. Mas a questão é que na primeira reação, todas as vezes que eu mandava um bilhetinho para as namoradas na época de jovem, eu mandava um bilhetinho, eu tinha que copiar a frase, eu era meio metida romântico, aí eu colocava uma frase e assim mesmo chegava a frase errada para ela, mesmo eu copiando a frase. Então a dislexia, ela é um distúrbio que eu vim saber muito tarde. E então a primeira crítica que eu fiz sobre a minha pessoa foi: eu não posso escrever um livro, eu não tenho domínio da escrita. E aí, isso com 23, eu retomei os meus estudos com 27 anos, eu fui terminar o 2º grau com 27 anos, com 28 anos eu fui para a faculdade de comunicação, sou formado em relações públicas, e ali no primeiro ano, os primeiros meses de aula, a professora de língua portuguesa do curso de relações públicas, na frente de todo mundo, olha para mim e diz: você não podia estar aqui, você não sabe escrever. Aquilo foi assim avassalador, porque eu estava do lado de uma moça que eu estava paquerando, e aquilo foi muito vergonhoso ouvir ao lado dela, na frente de todo mundo. Porém, ela foi muito acolhedora. Ela falou coisas incríveis para mim, porque ela já me conhecia há alguns meses. Isso me gerou uma motivação e eu acabei ficando surdo, sapinho surdo para aquela professora. E eu continuei a minha maratona na comunicação. Eu sempre tive entre o céu e o inferno na comunicação. Eu passei entre amor e ódio na comunicação, mas tem a ver com essa questão da dislexia. Em outro momento eu vou compartilhar essas experiências. Então, com 33 anos, eu lanço a coleção da Turma do Pulguinha, que é o meu personagem baseado na história do menino que quer ter um cavalo, mas não consegue ter um cavalo naquele momento e adestra um porquinho. Mas aqui vem, atrás de cada não, existe um sim esperando por você. Eu queria um cavalo, a vida me ofereceu um porquinho para que eu pudesse passar por um treinamento. É aqui que eu espero que você consiga ter essa percepção. A vida vai treinar você para que você receba aquilo que você está sonhando. É possível você realizar todos os seus sonhos, desde que você entenda que a vida vai testar você, ela vai te gerar
testes, ela vai te dar treinamento para que você vá para a próxima fase. No caso do caminhão, você passa por treinamento para que você possa avançar. Você precisa fazer cursos para que você possa conduzir um veículo pesado, às vezes um veículo pesado, mas ele é médio. Às vezes é um veículo pesado pequeno, às vezes é um veículo pesado grande, o que chamamos de 30 metros. Ou às vezes é um veículo pesado 30 metros que carrega combustível. Você precisa ter cursos para que você possa avançar na sua categoria, que você possa estar conduzindo esse veículo pesado. Na vida é exatamente, a vida vai pedir que você passe por treinamento, só que às vezes a gente espera que chegue a resposta redonda, perfeita da forma que a gente está fazendo e não entende que a vida está te mandando alguns elementos para que treine. Então, no caso, quando eu queria o cavalo, a vida me deu um porquinho para que eu treinasse. Deus falou assim: jovem, você não é muito organizado, né? Você ainda é uma criança. Eu não vou te mandar um cavalo não, que não vai dar certo. Vou te mandar um porquinho. Se você souber reconhecer nesse porquinho o seu amigo e também o elemento que vai te treinar para que você receba o cavalo, você vai receber o cavalo na hora certa. E foi assim que eu fiz, eu adestrei esse porquinho e ele virou o meu cavalo. A questão dessa história é que depois, lá com meus também 18 anos, eu escrevo uma redação sobre a minha infância. Porque, na verdade, essa minha infância, ela trouxe um trauma gigante. Por quê? O meu pai matou o meu porquinho. E essa foi uma das fases muito difíceis da minha vida. Porque eu era muito criança, tinha 9 anos, eu tinha adestrado um porquinho, era o meu brinquedo. Pensa nos dias de hoje, uma tecnologia, o seu filho tendo o brinquedo, a tecnologia mais sofisticada, e você pai, né? Você mãe, vai lá e quebra e joga fora. Isso foi impactante demais. Foi o seu filho que construiu aquele robô, foi o seu filho que construiu um jogo e você mesmo vai lá e depois joga, quebra ele, vende ele, sei lá. Então, foi muito difícil. Eu tinha uma relação difícil com meu pai, aquilo acelerou. E eu escrevi uma redação para construir a infância que eu queria. É assim que eu queria, é assim que eu sonhava com aquela infância, uma boa relação com meu pai, com a minha mãe. Eu queria ter uma relação, eu queria ter meu cavalo. E foi assim que eu escrevi a redação. E essa redação, aos 33 anos depois, né, eu tinha 18, com 33 anos, eu lancei o primeiro livro da Turma do Pulguinha. Então eu sempre recebi vários nãos para poder conseguir conquistar um sim. Atrás de cada não, sempre tem um sim esperando por você. Os não são para todos, o sim é para quem busca, para quem realmente insiste. A vida vai testar você com muita frequência. Então nessa concepção. E essa relação minha com a comunicação sempre foi doida, porque eu estava no 2º ano do meu curso de comunicação, eu fui indicado a falar uma TV local sobre o nosso curso de Relações Públicas. E com certeza existiam alunos do 3º e 4º ano muito mais preparados para falar do curso. Então, eu fui indicado ali no 2º ano para falar numa TV local sobre o curso de Relações Públicas. Então, eu sempre vivia altos e baixos, porque às vezes eu, dentro dessa dislexia que naquele momento eu desconhecia, eu tinha erros de concordância, erros de escrita, não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. O que acontece? Eu saía do céu, vinha para o inferno. Alguém me criticava, alguém falava que jamais eu podia estar lá. Bom, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 14 livros escritos. Mas não é sobre isso. É algo que me impulsiona para comunicação, seja comunicação falada ou seja comunicação escrita. A questão é que os caminhos que eu tenho, os caminhos que eu estou dirigindo, eles não são os caminhos mais retos. Nenhum existe isso. É uma ilusão achar. Sai de viagem. Nós que estamos com veículos todos os dias, veículos pesados todos os dias, o GPS, ele nos engana constantemente. Para quem não sabe, o GPS é um dispositivo, um aplicativo para ensinar caminhos, mas ele foi feito para carros e não para veículos pesados, veículos leves. Então o GPS, ele sempre vai nos dar a rota por redução de tempo, não os melhores rotas em termos de caminhão passa ali, não. Então, nós passamos por desafios constantes e nós temos que falar entre nós caminhoneiros sobre as trajetórias. Você já foi nesse local? Nunca foi? Como que é lá?
Tem espaço para caminhão? É a manobra? Aonde que entrega a nota? Como que é? Essa relação você precisa entender. Então o GPS, ele nos trai. O que eu quero dizer do GPS? Que a nossa mente mente. A nossa mente mente. A sua percepção também às vezes te engana. A sua forma de ver também te engana. E porque baseado na sua experiência. Então às vezes eu sempre fui um cara muito acelerado, muito ansioso e pulei etapas. Eu atropelei muita gente porque eu não ouvia nem a minha intuição, e muitas vezes que eu ouvia a minha intuição, outras pessoas com mais experiência, eu não ouvia as pessoas com mais experiência. Eu não queria sentar para aprender, não queria ouvir, não queria fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, que era compartilhar conhecimento. Eu apenas ia e, logicamente, eu encontrava caminhos errados, porque eu acreditava na minha intuição, no meu GPS. Então, hoje, eu equilibro a minha intuição com a percepção, trazendo as histórias. Não ouça os negativismos que existem, então as pessoas que vão falar que você não deve fazer, que você deve permanecer ali no buraco, que é o caso do sapinho surdo. Não procurar o projeto tão distante, às vezes o projeto está próximo, está na sua casa, está na sua rua, está no seu bairro, está na sua cidade, e você está achando que você só vai ter sucesso ou vai ter resultado se você sair para outras regiões. Às vezes você leva o elemento que você não tem intenção, mas você leva você junto com você. Então você leva suas experiências, sua perspectiva, a sua visão de mundo, e se você não mudar o seu pensamento, sua mentalidade, que alguns chamam de mindset, que é a forma que você vê o mundo, você pode mudar para as cidades que você for, para o país que você for, você vai continuar tendo os mesmos resultados, porque você ainda mudou a sua mentalidade. A sua mentalidade ainda está parada, impregnada em muitas coisas que trouxeram consequências. E eu compartilho isso porque eu vivi muito isso. Eu fiquei muito tempo vivendo um paradigma de mindset, de mentalidade muito ruim, presas ao passado. E eu decidi fazer do meu passado, do limão, fazer uma limonada. E fazer dessa grande história. E uma das outras histórias que eu falei que eu tinha 5 histórias para contar, 3 foram da fita cassete, 2 que aconteceram na minha vida. Você precisa ter uma motivação, um foco que te faça passar por os obstáculos com menos dor. Pode até ser que doa, mas você nem percebe. Pode ser que você fique até cansado, mas você nem percebe. Porque as coisas acontecem, vão acontecendo. Então, eu morava no sítio, até os 3 primeiros anos de escola, eu estudei numa escola rural. Naturalmente, todas as crianças ali do bairro estudavam numa escola rural. E era uma igreja, essa igreja era 3 turmas ao mesmo tempo, a professora vinha da cidade e fazia. Então ela dava aula para primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, e além disso fazia merenda. Então eu sempre achei que a minha forma de aprender estava muito relacionado à qualidade baixa da educação daquele momento. Mas na verdade não tinha a ver com isso, porque a professora era ótima, os amigos aí, os primos que estudaram na mesma escola tiveram formação, seguiram viagem, seguiram a vida profissional. Então a dislexia que naquele momento. Eu também sou daltônico, eu paguei muito preço por ser daltônico, E recentemente, ali 2 ou 3 anos atrás, eu recebi o diagnóstico de autismo no nível 1. E que em outro momento eu falo dessa inclusão, que mais de 20 anos eu falo de inclusão, de educação inclusiva, e eu fui saber oficialmente por um diagnóstico desta minha situação, desse meu momento, e eu levanto essa bandeira sobre a inclusão, sobre o autismo, principalmente o autismo adulto. Tem muita gente que fala que isso é moda, que a gente tem que saber lidar com isso, inclusive que mexe. É muito triste escutar alguém falar, um adulto falar para outro adulto, isso aí é moda agora, todo mundo tem esse diagnóstico, mas ninguém sabe o peso do piano que eu carreguei e carrego, e esse controle emocional e cerebral que eu gasto uma energia absurda para poder construir uma frase dita normal para a maioria das pessoas, porque a dislexia está presente em 1% da população do mundial, e tentar esse meu convívio social, que eu tenho uma intolerância social. Eu sempre fui um cara antissocial, embora fosse um cara que frequentei muitas festas, muitos ambientes, mas a vida me deu a oportunidade de andar muito a cavalo, muito de moto, então eu andava muito sozinho. E eu nem sabia porque eu gostava de andar sozinho, mas eu tenho uma intolerância social
de alto nível, que eu gasto uma energia para poder, às vezes, estar num ambiente assim. E voltando para a história, que quando eu estudava no sítio, quando eu chegava na terceira série, acabava o final da terceira série, a gente ia para a quarta série. E a quarta série era feita na cidade mais próxima. Então, eu sou natural da cidade de Mojimirim, e aí a Kombi da prefeitura passava. Então, naturalmente, a aula começa às 7, mas a Kombi, para pegar todos os alunos, entrar no meio dos sítios e chegar na escola, ela passava em algumas casas às 5h30 da manhã, algumas 15 para 6, outras 6 horas, outras 6h15, para poder chegar em horário certo lá na escola. Então eu era uma das crianças que morava mais distante, então a Kombi 5h30 estava na frente do sítio. Então minha mãezinha me acordava, naturalmente 5 e pouco, preparava alguma coisa para a gente comer, mas a gente levava um lanche na viagem, porque lá para umas 7h30, 8 horas dava fome. A escola já oferecia comida, mas dava fome. E às vezes esse lanche eu comia bem antes da merenda, do intervalo, ou comia na hora que eu saía da escola meio-dia. Por quê? Porque a gente ia chegar em casa lá para 1h, 1h30 da tarde. Então, naturalmente, esse lanche com mortandela, pão com mortandela, era o lanche oficial, né? Comia todos os dias ali. Porém, quando eu ia para a escola, na Kombi, cansado, na criança, chegava na escola, tinha um cara na porta da escola que roubava o nosso lanche. Esse sujeito, até hoje eu nunca esqueci o nome dele. Ele era gigante. Eu era muito pequeno. Eu tenho hoje 1,74 m, mas naquele momento eu era muito miudinho. Não que eu seja um cara grande hoje, mas eu era muito pequeno. Jamais a família achou que eu ia ficar do tamanho que fiquei. Os meus irmãos, as minhas irmãs são da minha altura, por exemplo. Então, meus irmãos são de 1,80 m, 1,85 m. Então, eu era muito pequeno. E aquele sujeito mais velho do que eu, gigante, ele era um Hulk, na verdade. Ele era um Hulk. E ele roubava o nosso lanche. Na verdade, ele não roubava, ele pedia. Quem não dava, apanhava. E quem não dava e lutava, ele roubava. Então, eu, quando saía de casa, acordava, já era um sacrifício, porque eu não sabia se aquele dia eu ia comer o lanche ou não, e eu tinha que enfrentar aquele gigante. Então, era muito ruim. Eu já não gostava de escola, sou daltônico, sou dislexo, já tinha o autismo, me desconhecia, ninguém sabia como lidar com tudo isso, todas essas comorbidades, porém, e aí eu tinha que enfrentar aquele gigante, o Hulk, na frente da escola. Porque todas as vezes que a escola chegava, a Kombi chegava, às vezes a escola ainda estava com o portão fechado. Aí ali tinha que entregar o lanche, ou eu saía correndo. Então às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia. Até que um dia eu conheci a Maria. Eu estava na 4ª série, a Maria estava na 6ª série. Então aconteceu uma situação na escola. Teve um bailinho, teve uma dança. Eu danço com essa moça chamada Maria e a gente ficou amigo. E na linguagem a gente começou a namorar. Mas eu era uma criança tão inocente, mas tão inocente, e um menino que só viveu na roça, a gente não sabia de nada. Essa é a grande verdade. Eu nem sabia que aquilo era namoro, acredite vocês. Mas ela, sendo uma menina, 2 anos mais velha, uma mulher, naturalmente ela tem maturidade diferente. Ela também morando na cidade, talvez sendo um pouco mais moderna, vamos dizer assim. Essa menina foi incrível comigo, ela me ensinou os caminhos. Ela me levava para o muro da escola, atrás da sala, e ali a gente fazia coisas que depois eu fui descobrir que aquilo era namorar, né? Na verdade, ela até me ensinou anatomia na prática, e aquilo para mim foi absurdamente interessante, maravilhoso. E acredite vocês, aquele dia em diante, quando eu saía lá do sítio, eu acordava diferente, eu acordava motivado. Eu sabia que corria o risco de perder o lanche. Eu apanhei várias vezes, corri várias vezes, perdi várias vezes e ganhei outras vezes a corrida. Mas a Maria me tornou a minha maior motivação de estar na escola. Eu queria ver a Maria. Nas férias eu ia visitar a Maria. Eu fazia histórias dentro de casa para sábado e domingo as pessoas, uma irmã que sabia dirigir, me levar até a cidade, naquele bairro, para tentar procurar a Maria, mas eu nunca contava que era isso. A Maria me transformou a minha motivação de enfrentar aquele gigante que estava na porta para roubar meus lanches. Eu continuei perdendo o lanche, eu continuei apanhando, mas eu entrava feliz. Mesmo se eu perdesse o lanche, ou apanhasse daquele gigante, eu entrava feliz, porque eu ia ver a Maria. E a lição daqui
que de uma forma intuitiva se você não tiver uma motivação, um foco, algo que faça você falar, por que você vai acordar cedo hoje? Por qual motivo você vai fazer? Por quem que você vai fazer feliz e vai te fazer feliz se você enfrentar os obstáculos da vida, né? Pela sua família, pelos seus filhos, pela sua companheira, seu companheiro. O que é que você está fazendo? Qual é o foco? Não é só por você. Não, o transbordo precisa ser para alguém. Quando você só faz por você, os obstáculos se tornam maiores do que já são. Então, a Maria, naquele momento, foi a minha gigante motivação. E nessa trajetória, entre altos e baixos, tocando a minha vida, coisas aconteceram, boas, muitas coisas boas. Eu tive uma juventude maravilhosa, uma fase adulta, mas o meu sonho era casar e ter filhos. E isso não acontecia, e não aconteceu ainda. E eu, na verdade, tenho esse trauma lá da minha infância, porque uma pessoa da minha família me usava para atrair a esposa. E eu era a isca. Eu brincava com o filho de uma mulher, enquanto essa pessoa da minha família ficava dentro de um quarto. Eu era muito criança e eu nem sabia que o que eles faziam, mas eu sabia que era errado. Isso me gerou vários problemas emocionais, que depois eu fui buscar ajuda com terapia, buscar entendimento, respostas. A questão é que todas as vezes eu tive 5 namoradas ao longo da minha trajetória. Eu falo 5 namoradas, aquelas que você entra na casa e pede a mão em namoro para os pais, né? Eu não estou considerando assim os rolinhos, as ficantes. 5 namoradas de verdade. Dessas 5, até hoje eu recebo mensagem de 3, ou no meu aniversário ou no Natal. A relação foi muito boa, mas todas as vezes que eu estava próximo do casamento, próximo de uma ação, de um noivado, eu boicotava. Eu fazia exatamente o que eu vi fazendo naquela época. Eu traía a pessoa, eu me traía. Então, vergonhosamente eu falo quanto idiota eu fui e falta de entendimento, mas no fundo eu estava tentando evitar o que eu vi na minha infância. Isso me gerou esses prejuízos, mas eu ainda acredito que eu vou encontrar a pessoa certa e ter meus 5 filhos junto com essa pessoa maravilhosa. E dentro dessa concepção, eu entendo que dentro dessa linha, a Maria foi maravilhosa na minha vida porque me gerou a motivação, me gerou as consequências. Mas a minha vida foi maravilhosa, eu consegui várias coisas, fui estudar, fui viajar, fui aprender, fui empreender. Dos 18 aos 50, 51 anos, eu fui dono do meu nariz entre altos e baixos. A questão é que depois veio pandemia. Pandemia, eu tinha 14 pontos comerciais, pequenas lanchonetes assim, e elas com a pandemia fecharam. Eu também tinha as vendas dos livros, escolas fecharam, as feiras de livro fecharam. E eu demorei para tomar decisões, isso acumulou muitas contas, muitos aluguéis. E a hora que eu dei conta, de novo, eu estava numa dívida e recomeçando minha vida profissional, onde eu fui morar de favor, nos meus auge dos meus 50, 51 anos, na casa de um parente. Isso foi muito humilhante, foi uma fase absurdamente difícil. E dentro dessa concepção, um dia limpando a minha carteira que carrega o dinheiro e documentos, ali eu olhei o meu documento, a minha CNH, a CNH tinha a habilitação E profissional. Eu sou profissional, há mais de 15 anos eu tenho habilitação E, porque o meu projeto de vida era comprar um trenzinho e ler o livro infantil para as crianças na escola e depois levar essas crianças um passeio, para gerar essa questão lúdico. Então eu tirei a carta pensando nesse trenzinho, que naquele momento eu acabei não comprando esse trem. Mas o que a carta? E naquele momento, pedindo emprego, tentando arrumar, me adaptar, nada dava certo ali naquele momento, me sentindo velho, me sentindo fracassado, ouvindo as histórias que eu já contei para vocês ali, que sempre estiveram na minha vida, tentar ser surdo, tentar não ouvir a crítica, mas quando você está com uma dificuldade, realmente você tem que fazer um esforço maior para que você siga esse caminho. E dentro dessa concepção, eu olho para a carteira, acho na internet uma empresa que dava oportunidade para alguém que não tinha experiência, para carreteiros que não tinham experiência.
agendei, eu estava a 120 quilômetros da empresa, coloquei as coisas dentro do meu carro, fui até essa empresa, mais 10 pessoas fazendo o teste, coloquei o caminhão lá onde tinha que fazer, saí na rodovia fazer o teste, o instrutor olhou para mim e falou assim, você está preparado? Essa rodovia é a que mais mata pessoas no Brasil. Eu olhei para ele e falei, ele falou, nós vamos voltar vivo ou morto? Eu falei, vivo. E assim aconteceu, só que isso já era de noite, eu nunca tinha dirigido aquele caminhão, os instrumentos do caminhão eu não conhecia, eu tive que passar do câmbio automático para o manual, do manual para o automático, mas mesmo assim eu me virei. Quando eu cheguei na base da transportadora, ele olha para mim e fala, Sr. René, você está preparado? Eu falei, para quê? Não, seus documentos foram aprovados na seguradora. Você está preparado para viajar? Eu falei, tô. Então pega aquela carreta e leva para Curitiba. E foi assim que começou a minha jornada no caminhão. Só que eu fiquei 2 meses nessa empresa, desses 2 meses ela me deu 6 caminhões, desses 6 caminhões, 5 tinham manutenções muito baixa, muito ruim. O caminhão desligou 3 vezes na ida, 4 na volta. Na primeira viagem o caminhão bloqueou vazio. Eu tive vários desafios e na última viagem, que realmente foi de São Paulo a Betim, Minas, o caminhão parou na pista 3 vezes, 4 na volta. Eu faço uma carta de demissão, pedindo desligamento da empresa e saio dali. E depois, um mês depois, encontrei outra empresa que me deu oportunidade. Então o que eu quero dizer é que os obstáculos continuam existindo, mas eu entrei no caminhão exatamente no momento mais difícil da minha vida. E acredite, eu nunca imaginei que o caminhão iria me trazer paz, iria me trazer controle emocional. Porque tudo que você faz com um veículo pesado precisa ser feito com calma, precisa fazer manobras com calma, a viagem precisa ser programada. Uma viagem de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, eu fui para o Nordeste recentemente, você não faz de um dia para a noite, você precisa pensar onde você vai abastecer, onde você vai dormir, horário que a agenda vai descarregar. Então, isso eu nunca imaginei que no caminhão seria o local que eu teria o encontro da minha ansiedade. Hoje eu tenho tranquilidade, eu faço as coisas com calma e eu falo com mais calma. Antes não era assim. E dentro dessa concepção, eu tenho 14 meses nesse momento gravando esse vídeo. Nesses 14 meses, eu escrevi 2 livros. Nesses 14 meses, eu já fiz 325 contatos. O meu projeto era acrescentar um WhatsApp novo aos meus contatos por dia, mas não é colocar um número aleatório, alguém que eu conhecesse de verdade. Então, desde motoristas, desde seguranças dos pátios, desde pessoas que servem alimento, comida, né, restaurantes, pessoas que trazem comida, desde policial rodoviário, desde chapas, desde frentistas, dono de posto de gasolina, gestores de frota, donos de transportadoras. Então, eu montei um contato de 325, pelo menos era o último número que eu tinha. Nesses 14 meses eu transformei. Entrei num curso de pós-graduação em logística e estou finalizando. Lógico, se fosse presencial o curso seria de 2 anos e meio, mas virtualmente todo mundo sabe que a educação à distância você pode em alguns momentos acelerar o aprendizado, porque você aproveita os seus tempos livres entre uma carga e descarga. Eu vou estudando. Então em 14 meses eu consegui não só escrever esses 2 livros, juntar os contatos que eu já falei, estar finalizando um curso de pós-graduação que era o meu objetivo, mas eu não imaginei que eu ia fazer uma pós-graduação em logística. E estou neste momento na melhor fase da minha vida, na melhor fase espiritual, na melhor fase emocional, na minha fase de saúde física e numa energia absurda para transbordar para as pessoas. E é isso que, dentro dessa proposta, atrás de cada não existe um sim esperando para você. Às vezes você está aí assistindo, você está passando uma fase difícil e você entenda, Deus me mandou para o caminhão. Não fazia parte da minha vida o projeto de caminhão. Eu nunca imaginei que eu daria conta. Na verdade, em casa eu tive que escutar gente falar que eu não tinha nem perfil para isso, né? E de verdade eles têm razão, eu não tinha mesmo. Mas ouvindo as histórias ali, o sapinho surdo, do ator amador, da oportunidade que às vezes não está longe de você, está perto de você. A minha oportunidade estava na minha carteira de trabalho, estava ali a carteira, a minha habilitação era E. Então, todas essas histórias se juntaram e hoje estou aqui para compartilhar com você.
Não importa a sua fase, não importa o momento que você está vivendo, se você é um empreendedor, você está estudando sobre inteligência artificial, hoje é o nome do jogo, não importa a sua função. Então eu também estou estudando inteligência artificial nos momentos entre intervalos e outros, eu estou estudando. O livro Estrada, que um dos livros que eu escrevi é sobre a perspectiva de um motorista atrás do volante do mundo dos caminhoneiros e também da logística, do que está acontecendo, desse momento, desse mercado que é complexo, é um segmento muito complexo, é um segmento que requer muitas variantes, chega a se ficar 3, 4 dias com um caminhão carregado para descarregar, notas que são atrasadas, é muito complexo e é apaixonante, e eu jamais achei que eu ia fazer uma pós-graduação em logística. Estou aqui falando com vocês e compartilhando a minha experiência, porque do fundo do meu coração eu espero que você identifique que atrás de cada não que você recebe existe um sim esperando por você. Os nãos todo mundo recebe, mas os sims é para quem procura olhar com um olhar mais atento. Sabe aquela história que você mora às vezes sozinho ali na sua casa ou apartamento e você não acha a chave do seu carro ou o óculos? Sabe essa história? Acho que todo mundo já passou por isso. Mora sozinho e de repente você não acha a chave do carro. E você não tem quem culpar. Como você vai culpar? Quem que você vai culpar se você não mora sozinho? Você não acha o seu próprio óculos. De repente você dá uma relaxada, de repente o telefone toca, você fala com alguém, a sua mente vai para uma outra direção. E acaba de desligar o telefone, você olha aqui, de repente de relance, você vê a chave. De repente de relance você encontra o óculos. A chave, o óculos, nunca saiu dali, sempre estiver ali. É a sua visão que não estava preparada, conturbada, uma mente acelerada, pensando em muita coisa, você não vê o óbvio, o que está na sua frente. E quando você sai de sintonia, a ligação fez você quebrar essa rotina. De repente você se deu conta, apenas a mente ficou mais clara e você olhou e viu a chave e viu o óculos. O que eu quero dizer com isso? Atrás de cada um existe um sim esperando por você, porque você de repente está olhando o cenário tenso, você está nervoso, relaxa, tenta fazer uma outra coisa. Ah, mas alguém te chamou para limpar o quintal dela, você nem sabe carpir, não sabe nem fazer limpeza, faz uma coisa que você não faria. Nada que desonre você, que desrespeite os seus princípios, que desrespeite os princípios dos seus pais, sua mãe, né, seu pai e sua mãe, nada que desonre seu pai e sua mãe, mas façam coisas que você de repente fala, eu não faria isso jamais, eu já vi pessoas fazendo, acho legal, mas eu não faria. E de repente, a hora que você dá conta, você está lá fazendo, e a hora que você percebe a oportunidade está ali, aparece alguém que fala uma coisa, aí alguém fala uma outra coisa, de repente toda essa concepção, você começa a ter uma visão diferente, aquilo que estava embaçado aos seus olhos, você começa a ver a chave, começa a ver o óculos que ali já estavam, e é isso, atrás de cada não tem um sim esperando para você, mas às vezes você precisa sair do foco, você precisa dar um espaço, você assistir você. Acredite, existem oportunidades nesse mundo, mas você precisa fazer duas coisas juntas. Pensa num remo, pensa num barco onde temos 2 remos. E aqui finalizando a minha história, um barco que você está remando do lado direito e o lado esquerdo. Lado direito, lado esquerdo. Se você remar só de um lado, você vai ficar rodando em círculo. O que eu quero dizer é que você precisa, no mundo que nós estamos vivendo, nesse mundo agitado, moderno, incerto, as mudanças são as únicas coisas certas, é que você precisa estudar e trabalhar. Quem só trabalha, ele vai ficar obsoleto. Aquele que só estuda, ele não consegue praticar, porque ele só é teórico, ele nunca está pronto. Ele é um obeso mental, né? Ele aprende, estuda muito, mas ele não pratica. Você tem que ser um eterno cientista, testar o que você aprende. Testa, vai, aprende e testa. Deu certo, deu errado, as críticas vão acontecer, não faz mal, vai lá, faz, testa, faz, estuda e testa, trabalha e estuda e trabalha. Pensa nesse barquinho, não importa a sua profissão, não importa a sua idade, você tem algo a transbordar, você tem algo a ensinar, tem pessoas precisando de você, mas você precisa
entender que quem só estuda não tem espaço no mercado, quem só trabalha vai perder espaço, porque é uma combinação que eu vou chamar aqui de raiz e Nutella, né? O motorista raiz é aquele que tem caixa de ferramenta, ele resolve o problema do caminhão no meio do caminho, e o Nutella é aquele que vive no ar-condicionado e ele quer só coisas digitais para ele trabalhar. Então é o equilíbrio disso, é o equilíbrio dos dois profissionais. Hoje nós usamos muitos aplicativos no transporte. Dirigir é a parte mais simples e mais prazerosa. O difícil é lidar com rastreadores, monitores, gestores de frota, empresas que é gente ligando e mandando mensagem com grande frequência para monitorar a carga. E aí vem uma reflexão que às vezes mais preocupada com a carga do que a saúde mental do motorista, a saúde física do motorista, mas não é a questão do momento de hoje. E dentro dessa concepção, acredite, atrás de cada não existe um sim esperando por você. Eu me chamo René Moreno e o dia que você me encontrar, venha me dar um abraço, né? Se você tiver com o meu livro, eu vou dar um autógrafo com o maior carinho, com o maior respeito, e a gente vai fazer uma selfie e registrar esse momento da sua história. Atrás de cada não, existe um sim esperando por você. Até a próxima oportunidade.